Olá, para quem nos acompanha então no liberal.com, a gente está hoje novamente com o Padre Cláudio Piguim, para a gente conversar um pouquinho sobre a data de hoje, né, Padre? Que é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Por que esse dia, 13 de maio, em celebração a Nossa Senhora de Fátima? Porque aqui vem de uma narração, uma história de 3 pastorinhos que se encontravam lá em Fátima, que tiveram a revelação de Nossa Senhora dia 13 de maio. E por 6 meses, sempre dia 13 de maio, exceto o mês de agosto, que foi 19, houve a aparição de Nossa Senhora do Rosário. Em Fátima, Portugal. Em Fátima, Portugal. Então, em recorrência a essa data, foi instituído essa devoção à Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Mas a história começou um pouquinho um ano antes, no 1916, quando já essas crianças, esses pastorinhos assim chamados, tiveram já uma revelação, parece, dos anjos, que parece dizer como prepará-los para esta grande visão. Vamos recordar que Lúcia tinha 10 anos naquele tempo, e os primos dela eram uma de 7, outro de 5, parece, né? Uhum. Bem crianças. Mas, para compreender também essa aparição, tem que compreender o contexto histórico daquele tempo. A gente está falando de 1916, 1917. Em 1917, o que houve? Tinha a Revolução Russa, tinha também o grande perigo no Portugal, na Espanha, da invasão, da entrada do comunismo. Então, e os cristãos eram perseguidos. Então, tem que saber contestar tudo isso. E era o período da Primeira Guerra Mundial, né? No final da Primeira Guerra 15 e Mundial. 18, a Primeira Guerra Mundial, praticamente se vivia essa Primeira Guerra com perspectiva de outra, né? Então, tudo era um isso... ambiente muito tenso na Muito Europa. tenso, então é uma resposta de fé isso aí. Tem que saber compreender toda a linguagem simbólica de tudo isso. O Vaticano, ele reconhece as aparições? Claro, reconheceu tudo. Aliás, tudo foi sempre considerado legítimas, todas essas aparições, né? Que aí teve isso, né? Foram os 3 pastorinhos, aí muita gente foi lá, parece que essas aparições não foram só para eles, né? Depois teve muita gente Depois veio, começaram a multidão. Claro que teve uns que reagiram que não viram nada, outros que dizem que sim. Mas, porém, uma coisa foi, como justamente até o Vaticano, o bispo, todo lá, reconheceram que é uma mensagem muito importante. E qual era essa mensagem em tudo isso? Que praticamente era a perseguição dos ateus, dos comunistas, aos cristãos, era uma ameaça no século XX. Então precisava tentar mudar essa realidade através da conversão, da penitência, da oração. A oração, sobretudo, do terço. É isso aí que vem... do Rosário. Do Rosário, seria. E como é que isso aí foi crescendo e tomou a proporção que hoje Nossa Senhora de Fátima, e aí você tem que o tempo todo resgatar essa realmente, história, né? O primeiro milagre dessa aparição foi que aí Fátima, ninguém reconhece mais, é uma cidade, tem até aeroporto. Quando tinha isso? Era um pobre lugar, miserável, pobre. Povoado. Os 3 pastorzinhos iam acompanhar aquele 2, 3 cabeças de gado com umas ovelhas. Aí nesse lugar, essa esplanada aí. Então viviam assim de muita simplicidade, humildade, limitações, né? Porém, esse contexto histórico pressionava muito, embora que não tinha todos os meios de comunicação que tinha hoje. É importante ver como as crianças também absorveram tudo isso. E aí, também que carregou bastante da fama, além da devoção à Nossa Senhora de Fátima, é o que se diz dos segredos de Fátima, né? Pois é nessa revelação, sobretudo,
que veio na terceira, não sei, vez, começou O Segredo, que é dividido em 3 partes. As primeiras 2 partes foram reveladas logo em seguida, praticamente, no ano 40, 41, 42. A outra foi entregue ao bispo do local e depois, por sua vez, no Vaticano. Ela pediu a irmã Lúcia, que depois se tornou carmelita, uma monja de clausura, ela pediu de não abrir até dia 60, no ano 61, 62 me parece. E se manteve o sigilo de tudo isso. Mas já os papas, João XXIII, Paulo VI, já souberam e acharam que não era interessante divulgar tudo isso. Pois foi praticamente com João Paulo II, São João Paulo II, que foi por coincidência, o atentado de morte dele foi 13 de maio de 1981. Então ele interpretou na ótica da fé, como disse, a Nossa Senhora me salvou, me defendeu. E aí que depois mandou, então, o Papa João Paulo II mandou para a Congregação da Fé e compreender essa mensagem, essa terceira parte da mensagem, que queria dizer. Que usava essa linguagem simbólica, dizendo que umas setas teria afetado um bispo vestido de branco, tudo mais. Teve o porta-voz do Vaticano, Navarro, naquele tempo, ele atribuiu isso ao Papa João Paulo II. Mas Sodano, que era secretário de Estado, não fez isso, disse somente que era uma mensagem de mostrar como o ateísmo, o comunismo atacava os cristãos. E, portanto, essa conversão, tudo isso. E no estudo sério, histórico, aí tem que saber contextualizar tudo isso. Que, naquele tempo também tinha os missionários na África, etc., se vestiam de branco. Então podia ser isso. Mas é uma então, linguagem... a gente pode ir por partes, são 3 partes dos Segredos de Fátima, né? A primeira parte, o que seria? Seria aquele do inferno. Que diz que viu um grande fogo debaixo da terra, etc., o inferno, que existe o inferno. E a segunda parte já previa até a Segunda Guerra Mundial, e praticamente mostrava a importância que consagrar a Rússia a Sagrado Coração Imaculado para a conversão da Rússia. Certo. Porque naquele tempo a Revolução Soviética com Stalin, Lenin, era muito falada, muito perigosa também, né? Ele não permitia nada. Era tudo tirado, a religião não podia existir, etc. E aí você remonta ao período antes, né, em que a religião tinha muita força dentro dos czares. Eles tinham que fazer o oposto, né? E agora voltou nesse sentido, né? A Rússia são cristãos, mas o czar Putin agora, que instrumentaliza a religião para os fins dele, para poder dominar. Nesse sentido, a terceira parte é essa aqui, que era tudo uma linguagem assim apocalíptica, que existe também. Nós sabemos, nós cristãos que conhecemos Sagradas Escrituras, o livro do Apocalipse também foi escrito nessa linguagem. É que precisa interpretá-lo, né? É isso que foi o cardeal naquele tempo, Ratzinger, que agora é o Papa Bento XVI, e ele fez a interpretação, justamente dizendo que é o período de a perseguição dos cristãos. Né? Então, existe um documento, que escrito por Lúcia, em que, pelo que você vai lendo do documento, ele é um pouco mais genérico, ele não é tão específico. E não, aí tem que saber interpretá-lo, sim.
Então, não... Agora... Então aquela mística assim, o segredo de Fátima, que a criaram igreja todos esconde, o terrorismo. Tem todo... Mas também um que lê o Apocalipse também diz, ele fica terrorizado. Mas quando tu conhece, diz, mas é um livro suave, de esperança. Também aí a mesma coisa. Até a palavra, né? Quando você fala Sim. Apocalipse, já parece um negócio assustador. Aí Mas você não é, pelo contrário, é um livro da esperança. Porque também naquele tempo os cristãos são perseguidos, torturados, maltratados, etc. Mas diz, olha, isso não vai ficar assim, vai mudar. É por isso que pede oração, sobretudo a oração do terço ou do rosário, para poder pedir pela conversão, né? É mudança da vida das pessoas. Então a mensagem permanece atual. Muito atual, eu creio. Por isso que tem muita devoção a Nossa Senhora de Fátima. Eu estive lá também, eu celebrei a missa no lugar onde houve a aparição. Me perguntaram em que língua queria fazer. Então, eu senti realmente quanto é importante tudo isso. Ajuda a história, no final, o que é? É um testemunho de fé da nossa vida, que não tem data. Não tem data. A coisa, portanto, precisa sempre fazer esta experiência de fé para poder compreender a nossa realidade, a nossa história. Uma história sem uma luz de fé se torna uma história vazia ou perigosa. Aquilo que é o contrário que diz as aparições de Fátima. Chama atenção, mostra que existe o inferno para dizer tem o perigo de tudo isso. Quando nós nos afastamos de Deus, mas nós temos a esperança, porque através da oração nós podemos reverter os caminhos da humanidade que às vezes são abissados aí numa tremenda tortura, tristeza, guerra, violência e desconfiança também, né? Porque no final os cristãos por que são perseguidos? Essa prova. Por quê? Porque realmente eles não querem sair o ser humano do seu egoísmo. Porque um que vive a fé cristã tem que não ser egoísta, tem que sair do seu egoísmo, do seu eu, ir contra o outro. E às vezes nós não somos capazes. Todas as desgraças que existem entre nós, na nossa humanidade, é quando a gente pensa só em si mesmo. Olha a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, é porque se pensa em si mesmo. Putin pensa por ele. Ele enxerga a história só a partir dele, acabou-se. Eu não quero diálogo com os outros. E quando a gente fala, e aí trazendo um pouquinho para Belém, o católico conhece bem isso, mas como tem bastante gente acompanhando a gente, quem não vive, né, mas ouve falar da Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora de Fátima, tudo é quais são as diferenças e semelhanças? De quem a gente está falando? Exatamente. Sempre de Nossa Senhora. Mas eu acho que é tão lindo essa capacidade do ser humano dizer, olha, em todo momento dá um nome diferente, mas que sempre ela, mas só que ela se encarna numa realidade. Nossa Senhora de Nazaré é tudo ligada também a Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Foram os portugueses que trouxeram para cá essa devoção. Se enraizou muito bem. O povo brasileiro gostou disso. Se afinou muito bem. A primeira vinda de Nossa Senhora de Fátima no Brasil é no Ceará. Portanto, veio depois aqui, inclusive. Mas é interessante mostrar como Nossa Senhora de Nazaré é também sempre ligada a Nossa Senhora de Fátima. Por quê? Para mostrar que é sempre uma Nossa Senhora, só que com nomes diferentes. Para dizer a experiência de fé feita daquele lugar, a situação, a região, em Nossa Senhora. E quando você fala de Nossa Senhora, você está falando
sempre a mãe de Jesus. Uhum. Então, eu creio também que essa devoção também é devido ao fato que o ser humano se identifica muito com a Nossa Senhora, porque é um ser humano como nós. Então, se ela teve a capacidade de ser a primeira cristã, também nós podemos imitá-la. Uhum. Então, ela é uma como nós, um ser humano como nós. Então, claro que foi escolhida por Deus, mas a humanidade é a mesma. Então, é por isso que a gente se sente mais ligados a ela. Uhum. Aqui, sobretudo, essa também vem nos povos que são mais emocionais, sentimentais. Um povo frio do norte da Europa é mais difícil isso. Uhum. Tem outras linhas, outras experiências. Mas um povo calorento, vivo, emocionante. Latino, né? Latino. Uhum. Também na Itália são muito devotos, mas não chega a essa devoção aqui. E você conhece bastante o Brasil. Em Belém, você acha que isso é mais forte? Aqui é muito forte. Uhum. É muito porque o povo se identifica, tem toda essa emoção. Olha aí, você pode ver que o povo se manifesta através dos sentimentos, emoções. O carnaval é um exemplo, mas no aspecto religioso, isso aqui é muito forte. Tanto eu fiz um livro sobre os santuários em Belém. Eu acompanhei tudo isso. Eu vi gente, foi também lá no Perpétuo Socorro, lá que é mais concorrida. Eu participei várias novenas para ver, sentir. Pessoas que nunca nem vão na missa aos domingos, mas a novena não. A novena não perdem. Para te ver que certamente não é correto, mas também é uma maneira de ajudar depois a chegar lá. É um caminho, né? É um caminho, sim, porque é o povo que manifesta a sua devoção. O santuário geralmente é onde tem um grande fluxo de pessoas que frequentam. Uhum. Então a igreja reconhece e dá o título de santuário. Então hoje, 13 de maio, dia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Que mensagem que acho que nesse dia o cristão, o católico, ou seja, de qual for a religião que tem que ser? Eu acho que esse dia, essa devoção a Nossa Senhora do Rosário de Fátima ensina a gente a dizer, não obstante todas as violências, preocupações, as tristezas, as ameaças da vida, na vida, tem que sempre confiar em Deus que tudo isso vai se superar. Não podemos nos ensina a Nossa Senhora de Fátima, a pensar que a violência, o mal possa vencer a vida da gente. Porque Deus não abandona e através de Nossa Senhora, ela vai conduzir essa história de Deus na nossa vida. Perfeito, a gente agradece mais uma vez e sempre que tivermos algum tema assim, a gente vai convidar o senhor, padre, para esclarecer esses assuntos. Viva Nossa Senhora de Fátima! Perfeito, muito obrigado, até a próxima.